Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Agora, eu vou ler Mateus, capítulo 10, os 12 e a sua missão. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, o Zelote; e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Isso aqui, gente, é muito importante. Quando Deus determinou que os seus 12 discípulos pudessem fazer o bem às pessoas, assim como ele já fazia, ele deixou esse grande, no versículo 8 do capítulo 10, ele deixa bem claro: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Pessoas antes de coisas, pessoas antes de projetos, famílias antes de amigos, marido antes dos filhos, marido antes dos pais, dízimo antes dos desejos, Bíblia antes das opiniões, Jesus antes de tudo. Joan Leaveli. Continuando no versículo 9: Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em grande cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Muito interessante isso, porque aqui Jesus deixa claro para os seus profetas que se ninguém vos receber em determinada cidade e nem escutar as vossas palavras, sai e sacode até o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo,
haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Extremamente interessante é o versículo 16. Mesmo Jesus mandando seus discípulos saírem e fazer o bem, ele fala para que eles sejam prudentes. Por que essa prudência? Porque até Jesus foi traído, que dirá os pobres profetas que receberam esse legado do Filho de Deus. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Então, quando um profeta de Deus, um cristão que segue a Deus, for perseguido por servir a Deus, por servir a Jesus, não é o profeta quem vai falar. Ele vai falar através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Aqui no versículo 21, Jesus já previa o que acontece hoje no século 21, mais de 2000 anos depois que ele nos deixou. O que nós vemos aí nos noticiários todos os dias, né? Pai matando filho, filho matando pai. O que está aqui? O irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E é por isso, queridos irmãos, que nós temos que criar nossos filhos e educá-los dentro da paz, da justiça e da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Precisamos fazer isso. Jesus veio para nos mostrar a saída para essa tormenta que vivemos hoje no século 21. Jesus veio para nos dar a vida, para nos ensinar que após a morte do nosso corpo, nosso espírito permanecerá vivo. Ele veio para nos salvar. Então, precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar nossas famílias, nossos netos, bisnetos e, enfim, todos que se seguem da nossa linhagem. Continuando, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais
do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, que é o que eu falei há pouco. Quando morremos, ganhamos a vida eterna, porque o Espírito vive. E aqui no versículo 28, Jesus fala claramente: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, é por isso que temos que seguir a Deus, temos que seguir a Cristo. Ele veio nos mostrar que o corpo morre, mas a alma permanece viva. E está aqui na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui em Mateus, versículo 28. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso é interessante. E até mesmo os cabelos das vossas cabeças, da vossa cabeça, estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, a importância de, se somos cristãos, sermos realmente cristãos, porque Ele nos reconhecerá diante de Deus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33, gente. Guardem bem isso. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, aqui Jesus está dizendo que os inimigos do homem serão os seus familiares, certo? Então, se estão corretos os ensinos de Allan Kardec, os inimigos que nós tivemos em outras vidas podem ser os inimigos de nosso pai, ou de inimigos do pai ou da mãe, né? E por isso não podemos amar mais do que a Deus. Temos que amar nossos familiares, porque Deus ensinou, Jesus falou que devemos perdoar, devemos amar nossos irmãos. Se devemos amar nossos irmãos, temos que amar nossos filhos, nossos familiares, para poder entender, para poder amar, para poder purificar nossa alma e chegarmos perto de Deus. Então aqui é muito importante do versículo 34
ao 37. Temos que ler e refletir sobre isso, porque é muito importante. Não cuidei, vou ler de novo. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por isso que devemos amar nossos pais, nossos filhos, nossos familiares e amar Jesus. Se amarmos Jesus, amarmos a Deus, amarmos o Divino Espírito Santo, poderemos amar os nossos filhos, nossos pais, todos os nossos familiares. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então temos que pegar a nossa cruz e seguir atrás de Jesus. Não devemos procurar Jesus só quando estamos bem, só quando a família está bem, só quando está todo mundo são, só quando está todo mundo com o bolso cheio de dinheiro. Devemos seguir a Jesus com todos os nossas riquezas e pobrezas. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso também é importante. Se perdermos a nossa vida em nome de Jesus, achá-la-emos. Ou seja, eu penso assim. Se perdermos a nossa vida, quando a gente fala de vida, a gente só pensa no corpo, não pensa na alma. Então, se perdermos a nossa vida por Jesus, quando a nossa alma acordar, estaremos com Ele, acharemos Jesus. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Quem receber Jesus, recebe a Deus. Versículo 40. De extrema importância, né? Muito bom. Maravilhoso. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, todo aquele que estiver em nome de Jesus, trabalhando para Jesus, deve receber o mesmo tratamento que Jesus recebeu. Agora, eu vou ler um pouquinho mais, porque esse capítulo 10, aliás, a Bíblia toda, como eu sempre falo, é maravilhosa. Tudo que vem de Jesus é fascinante. No versículo 1, os discípulos aprenderam primeiramente sobre Jesus para depois serem enviados por ele. Em cada uma das listas dos 12, Pedro é citado em primeiro lugar e Judas em último, o traidor. Esses homens, com tão diferentes personalidades, experiências, educação e vocações, não eram uma escolha comum para futuros líderes de um movimento religioso. Do versículo 9 ao 19, a missão deles. Jesus fala aqui da missão dos profetas.
era testemunhar aos que lhes oferecessem hospitalidade e apoio. A valorização de uma pessoa era determinada por sua resposta a Jesus. Voltar-se contra os discípulos significava voltar-se contra o Messias, que era Jesus, o que queria dizer que o Messias também os negaria. Sodoma e Gomorra retratavam a certeza e a completude do julgamento de Deus. No versículo 37, Deus está em uma categoria mais elevada do que tudo o que existe. Ele não pede que uma mulher ame menos a sua família. No entanto, mesmo os relacionamentos humanos mais próximos não devem ficar entre ou sobrepor a lealdade de um indivíduo ao Senhor. Que é o que eu falei anteriormente. Por mais importante que a nossa família seja, os nossos amigos, a nossa família principalmente, que por mais que amemos a nossa família, temos que amar Jesus e a Deus. No versículo 39, o sacrifício indica um ato ponderado de trazer uma possessão ao altar, abdicando de todos os direitos, entregando a oferta e deixando-a ali. Jesus pediu aos seus seguidores que sacrificassem a segurança financeira, a defesa pessoal, a segurança física, o status terreno, o relacionamento familiar, a agenda pessoal e até mesmo a própria vida. As recompensas prometidas são grandes: sustento pessoal, habilidade para pregar a palavra de Deus, proteção eterna de Deus, valor aos olhos do Pai, pertencer à família de Deus, um papel no plano de Deus e vida genuína. Então, o sacrifício de colocarmos Deus acima de tudo e de todos, nós vamos ganhar muito mais em todos os sentidos. E é isso que Jesus, é esse o legado que Jesus passa para os profetas, e eu entendo que os profetas que Jesus colocou naquela época, que eram 12, esses profetas, eles se multiplicaram, que hoje são de vários segmentos religiosos, mas se são cristãos, se acreditam em Jesus Cristo, são profetas de Cristo. Então, esses profetas de Cristo devem segui-lo com maestria e receberão muito mais quando perderem o corpo físico e renascerem na vida eterna. Espero que tenham gostado. Fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.